ao vivo lá em Porto Alegre com o Silmar César Miller. Olha aí, Silmar, os meus cabelos continuam brancos, mas a minha voz com essa secura do tempo aqui, tá difícil, tá difícil. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Pois é, isso é uma característica de São Paulo. Aqui no sul não tem esse negócio de ar seco. Então, aqui, pelo contrário, clima bastante úmido hoje, inclusive. Diferentemente do que eu me acostumei a sentir em São Paulo nessa época, é terrível, né? Dura praticamente uns 4 meses, né? Ah, sim, praticamente uns 4 meses. E vale um comentário, inclusive, ontem eu conversando com a nossa Patrícia do Tempo, da Clima Tempo, 17% de umidade relativa do ar no final de semana em São Paulo, e hoje deve dar menos. Hoje, daqui a pouco ela esclarece para a gente. Mas hoje acho que vai dar uns 14, 15, que hoje está insuportável. Está um calor, está um bafo quente, temperatura já está altíssima. No interior, inclusive, nós poderemos ter áreas com 12, ou 11, ou 10% de umidade relativa do ar. E aí, com a chegada da frente fria, pode se formar um fenômeno que há 5 anos se formou em São Paulo, quando a frente fria deu uma espécie de congelada, você estava aqui ainda, você deve lembrar, deu uma espécie de congelada na poluição e à noite, o dia virou noite em São Paulo. Parece que isso não tem risco de acontecer hoje, nem na chegada da frente fria, mas para as cidades do interior, algumas ventanias e poeira podem criar situações aí muito ruins e adversas para a saúde das pessoas, de modo geral. Sem dúvida. Vamos lá? Para as nossas cotações? Dá uma conferida aqui como é que está o mercado nesta terça-feira. Ontem foi um dia agitadíssimo nos mercados. Tivemos um recorde na Bolsa de São Paulo, o índice Bovespa na B3, chegou a 135.777 pontos. Foi o maior índice da história, com o dólar caindo e Bovespa, o mercado de ações, subindo. Tudo isso por conta de expectativa de que, finalmente, os americanos comecem a cortar suas taxas de juros, e isso, claro, dá um refresco para a economia. Por outro lado, também atrai investimentos aqui para o Brasil. O pessoal sai dos mercados de lá, com o juro mais baixo, vem para cá, onde o juro está subindo, na contramão do juro americano. Esse é o mercado. Bom, e o dólar agora há pouco subindo 0,6%, R$ 5,44, cotação da moeda americana, e o mercado de ações praticamente estável hoje, depois da forte alta de ontem. Está subindo agora há pouco 0,1%, às vezes cai um pouquinho, 0,1%, ou seja, praticamente estabilizado depois da forte valorização do dia anterior. Petróleo agora há pouco subia, teve queda ontem, hoje volta a subir 0,8%, 78 dólares 20 centavos o barril do tipo Brent. Mercado de commodities agrícolas, soja abriu o dia em queda, mas está subindo agora. Ontem teve alta, uma boa notícia para o produtor brasileiro que está precisando de preço aqui para a soja. O mercado volta a subir, soja agora há pouco subindo 0,7% nos contratos mais próximos na Bolsa de Chicago. Trigo também com alta, 0,7%. O milho na contramão estava caindo um pouquinho agora há pouco, 0,1%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, que já havia subido ontem, sobe mais 0,8%. Em princípio acompanha o preço do petróleo. Café arábica volta a disparar, está vindo 2%, uma alta forte aqui, tanto o arábica em Nova York quanto o robusta em Londres, que é a referência para o nosso conilon. O mercado segue muito aquecido, muita preocupação com a próxima safra brasileira, por conta de clima desfavorável até agora, pode afetar as floradas agora em setembro. E além disso, no caso do outro tipo de café, o Vietnã com problemas também e exportando pouco, muito abaixo da expectativa para essa época. Suco de laranja também sobe 0,2%, cacau também 2,4%. Na contramão aqui o açúcar cai 1,7% e o boi gordo na B3 estava estável agora há pouco, está vindo. Então esse é o retrato do mercado neste momento aqui, final de manhã de terça-feira. Ok, então vamos seguindo aqui com outros assuntos. Vamos falar de trigo, Silmar. O volume das importações de trigo para o Brasil na parcial do acumulado deste ano já se iguala ao total importado em todo o ano passado. Nos 7 primeiros meses do ano, as importações brasileiras passam já de 4 milhões de toneladas. Em todo o ano passado, o volume movimentado foi de 4,2 milhões de toneladas. Importando mais trigo e com risco de ter produção menor, Silmar? Davi, a expectativa para esse ano permanece aqui de fechar o ano com em torno de 6 milhões de toneladas de importação de trigo. É um número maior do que na safra anterior, no ano passado,
5,8 milhões de toneladas, e bem mais alto do que há 2 anos atrás, que nós tivemos aquela safra recorde de trigo aqui no Brasil. No Brasil, as importações caíram para 4,5 milhões de toneladas. Então, volta praticamente ao padrão que se tinha anteriormente. Estamos com a frustração da safra do ano passado e a desse ano se encaminhando para o mesmo comportamento. A produção vai ficar abaixo do esperado, especialmente por conta do Paraná. Problemas climáticos sérios afetando a produção, continuaram afetando até o final da colheita. A colheita está terminando agora, nesse momento. No Rio Grande do Sul, o cenário ainda é positivo por enquanto, mas ainda não se sabe o que pode acontecer. Tem mais 2 meses críticos pela frente, pode acontecer alguma geada de última hora, geada tardia, pode acontecer novo excesso de chuvas. Por enquanto, tendência de uma produção acima de 4 milhões de toneladas, que deve segurar um pouquinho a uma eventual tendência de aumento das importações. Então, a expectativa, segundo a CONAB, por exemplo, é o Brasil fechar o ano com 6 milhões de toneladas. Um pouco acima do ano passado, pouca coisa, 200 mil toneladas. Mas é bom notar também que é o seguinte: o Brasil também virou exportador de trigo nos últimos anos. Então, antes era só um importador líquido, agora também exporta. Inclusive, tem uma previsão desse ano de exportar 2 milhões de toneladas. No ano passado já foi o mesmo volume, 2 milhões de toneladas, e há 2 anos atrás chegou a exportar perto de 3 milhões de toneladas. Ou seja, tem esse outro lado também da questão, que dá um certo fluxo melhor de comercialização para o produtor, favorecendo um espaçamento dos preços ao longo do ano, de forma mais uniforme. Quando o Brasil não exportava nada, ficava todo esse trigo retido no mercado interno, pressionando os preços ao produtor. E agora, assim como acontece com o arroz também, o Brasil se transformou também em exportador de arroz, existe um fluxo maior de negócio o ano inteiro, se exporta, se importa, e isso acaba sendo bom para o produtor brasileiro. Ok. E vamos aí a uma notícia que pega aí diretamente no Rio Grande do Sul, porque o governo regulamentou a medida provisória das dívidas de produtores gaúchos. O decreto publicado em meio a protestos e demonstrações de insatisfação por parte do agronegócio do Rio Grande do Sul, que entregou uma carta ao Ministério da Agricultura pedindo providências. Vamos à reportagem. Na carta, entidades que representam os produtores gaúchos ressaltam que a medida provisória, que permite adiar e até mesmo liquidar dívidas de agricultores afetados pelas enchentes, não satisfaz as necessidades do setor. Para o presidente da Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, os prejuízos enfrentados no campo gaúcho não começaram com as enchentes de abril. Nós temos a expectativa nesta casa que nós possamos agilizar e votar o mais breve possível, que nós possamos votar as medidas provisórias que estão nas mãos de vocês. Uma medida provisória para nós cotamos elas como um cheque sem fundo, porque desde que ela mencionava de que produtores com seguro ou até mesmo Proagro estariam descontemplados. O decreto que regulamenta o alívio nas dívidas dos produtores gaúchos foi publicado no mesmo dia em que a carta foi entregue à Superintendência do Ministério da Agricultura. Ao todo, a medida prevê mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em desconto para liquidação ou renovação dos financiamentos, além de especificar datas para o procedimento junto às instituições financeiras. De acordo com o texto, tem acesso à medida os produtores que perderam pelo menos 30% da produção com as enchentes, quem tem parcelas com vencimento entre 1º de maio a 31 de dezembro deste ano e agricultores ou cooperativas rurais de municípios que tiveram reconhecido o estado de emergência ou calamidade pública. Quem se enquadra nesses quesitos terá até o dia 10 de setembro para solicitar o desconto junto à instituição financeira por meio de autodeclaração. O banco enviará a solicitação e o laudo técnico comprovando a extensão dos danos para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável até o dia 13. Os conselhos de cada cidade terão até 27 de setembro para validar os pedidos. O agricultor saberá se o pedido foi acatado ou não no dia 4 de outubro. Para os casos de perdas acima de 60%, o resultado será publicado até 8 de outubro e o produtor que teve o pedido acatado terá até 15 de novembro para ir à instituição e concretizar o procedimento de rebate da dívida. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a medida tem um impacto significativo. Nós temos os limites e talvez foi o que mais demorou
para implementarmos a regulamentação é os limites dos descontos e dos rebaixes das dívidas, aonde ficou estabelecido até R$120 mil, o que nós temos conhecimento não vai atender a totalidade, mas segundo os números do Tesouro Nacional, para as dívidas bancárias, isso atinge 93% dos casos de endividamento com bancos. Bom, Silmar, veio aí o pacote, a ajuda, mas parece que o pessoal não gostou não do que veio. Tavinho, a gente já comentou isso semana passada, realmente, em primeiro lugar, demora, né? São mais de 100 dias desde as enchentes e atrasou muito a divulgação, a confecção desse pacote aí, ele é comentado pelo ministro. Segundo, veio parcialmente, ou seja, não contempla as necessidades dos produtores, mal contempla aí alguns produtores mais prejudicados pelas enchentes. Mas sempre é bom lembrar que tem um histórico por trás disso aí. Tivemos 2 anos de seca no Rio Grande do Sul e mais as enchentes agora. Então, as coisas mais antigas ficaram para trás, ou seja, tem produtores que não têm condições de pagar dívida nenhuma. E o pior de tudo é que tudo isso está vindo aqui em cima da hora em que o produtor já devia estar plantando a safra nova. E agora vai ter que enfrentar uma tremenda burocracia nos bancos. A gente vê que as medidas são extremamente burocráticas, são para dificultar mesmo o acesso. Muitos produtores não vão ter condições de acessar isso em tempo hábil. O plantio vai atrasar, possivelmente muitos produtores vão reduzir a área de plantio no momento que deviam aumentar a área para poder se recuperar dos prejuízos de 3 anos consecutivos. Então está muito complicada a situação. Saiu agora, nessa semana, está saindo aqui um estudo aqui que está estimando os prejuízos só desta safra, só com as enchentes, em 4 bilhões de reais. Ou seja, o que está sendo disponibilizado para o produtor não chega nem perto disso aí. E, por outro lado, se fala aqui na tendência de longo prazo. Vai demorar praticamente uma década para recuperar, por exemplo, solos perdidos com as enxurradas, né? É solo fértil que se foi, não tem mais como recuperar, né? Ou seja, tem como recuperar num longuíssimo prazo, não tem como viabilizar uma agricultura produtiva no curtíssimo prazo, muito menos para a safra que está começando agora já com atraso. Então, a situação é muito complicada também, não é uma solução ainda, e claro, os protestos aqui continuam. E vão continuar, por exemplo, ao longo da Expo Inter, que acontece aqui na semana que vem, essa que é a maior feira da agropecuária do Rio Grande do Sul, uma das maiores do país. Certamente vai ter protestos lá dos produtores por conta dessa situação. E não só esse problema de solucionar as questões das dívidas, dando alguma ajuda ou facilitando, mas os problemas continuam, né? Porque não foi feita a recuperação. Ainda outro dia eu conversava com uma pessoa que é presidente de uma entidade que cuida de apicultores. E foram 17 mil colmeias perdidas no Rio Grande do Sul. As abelhas, que são fundamentais na polinização. E há um trabalho de tentativa de recuperação, a Bunge, inclusive, doando farelo de soja, se eu não me engano, uma grande quantidade, porque as abelhas precisam ser alimentadas durante o inverno, porque no inverno elas não têm as flores, e mais do que não terem as flores, elas estão também sem algumas culturas que até produziriam algumas flores. E eu acho, eu falo engraçado, porque esse é o termo que a gente utiliza popularmente, né? É engraçado isso. Ninguém fala nada, né? A imprensa não publica nada. Tudo que a imprensa publicou foi da desgraceira da enchente, de gente sendo arrastada pelas águas, de gente morrendo, de casa indo ladeira abaixo, água abaixo. Agora é como se tivesse terminado. Acabou. Não tem mais nada, né? É igual o acidente do avião aí. Passou uma semana, apareceu uma outra notícia mais importante e acabou. Ninguém dá continuidade para as coisas. Impressionante isso, não? É verdade. Esse é o desalento que está acontecendo aqui entre os produtores agrícolas aqui do Rio Grande do Sul, que o tempo passou mais de 100 dias, como eu comentei, as soluções vieram muito parcialmente, a conta-gotas, atrasadas, e aí daqui para frente, dificilmente alguém vai se interessar em voltar a discutir esse assunto, ou seja, ficou o pepino na mão do produtor, ele que se vira, né? Essa parece ser a conclusão de tudo que aconteceu até agora. Muita preocupação, portanto, com o que vai acontecer pela frente, que é sempre bom lembrar também que é um estado importante para a produção de alimentos no país. Atua em praticamente todos os setores alimentares aqui, desde grãos, carnes, fruticultura, fortíssimo em todos os setores. Isso, claro, impacta o próprio PIB do agronegócio brasileiro como um todo, empobrecendo aqui um estado que sempre foi
é importantíssimo na produção de alimentos aqui no país, né? É bom lembrar que é um estado que é o segundo maior produtor de soja, é o maior produtor de arroz, o maior produtor de trigo, ou seja, são tudo alimentos básicos aqui que são importantíssimos, né, para a alimentação do próprio povo brasileiro, carnes em geral, todos os 3 tipos de carne. O Rio Grande do Sul tem uma participação importante em fruticultura, ou seja, a lista vai longe, leite também, né? Então, isso tem impacto nacional, né? Então, não se sabe o que pode acontecer no futuro até essa agricultura gaúcha, essa agropecuária, se conseguir se recuperar plenamente. Vai demorar. Agora, em setembro, nós temos o 16º Congresso da Associação Brasileira de Marketing Rural, a BMR, né? E eu estarei lá moderando um painel, que é o último painel do dia, do evento, que se chama justamente isso, Comunicação 360 graus. E vamos colocar na mesa isso aí. Serão 3 palestrantes e eu como moderador, mas muito provavelmente por que não se dá importância a coisas que são realmente importantes dentro do agronegócio? A gente está falando aqui de continuar acompanhando o que aconteceu com a tragédia, mas a gente está falando também do que você falou ontem, quanto que foi que o agronegócio representou de superávit para a balança comercial, número de ontem. Tá na manchete de algum jornal? Não, não está. Está lá no Band News FM, porque eu faço questão de colocar, eu tenho uma coluna para isso. Outro dia, 155 bilhões, é isso, do trimestre, recorde do trimestre das exportações do agronegócio. Saiu na primeira página de algum jornal aí? Não nada, não nada. E aí ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Está precisando mexer em alguma coisa, né? Exatamente. O público urbano fica totalmente alheio ao que está acontecendo na realidade, não sabe o que está acontecendo, porque não é bem informado, e acaba taxando ainda o agricultor de chorão ainda. Está reclamando de barriga cheia, porque não sabe o que está acontecendo por trás de tudo, né? É o que a produção de alimentos se relegada a segundo plano na própria imprensa. Chega lá no supermercado, o arroz está caro, e fala, tá vendo, o agricultor é chorão, eu estou pagando uma fortuna. Só que não é isso que ele está recebendo lá. Não é esse o custo de produção que ele tem lá, né? E só para completar aquele assunto de ontem, da Fábrica de Apostas Brasil, né? Você viu hoje? Tem quantas? 150 empresas querendo operar com bets aí, pedindo liberação de apostas. Ou seja, ao invés de conter, passa a boiada. Passa a boiada. Que coisa, hein, Silmar? E vai aumentar mais. Você sabe aqui, a Caixa deve assumir esse negócio e vai liberar tudo com alguma regulamentação nova. Porque hoje não tem nenhuma regulamentação que ponha um freio nessas novas modalidades de apostas. Pelo menos se regulamenta isso aí, mas é uma indústria que vai crescer. E como eu comentei ontem, né, está se estudando também a reabertura de cassinos aqui no Brasil, né? Aí completa tudo. Lembrar, pessoal, não esquece do cassino, tá? Libera o cassino também. O Silmar já lembrou ontem aqui, então libera o cassino também. Ô, Silmar, a eleição aqui em São Paulo está pegando fogo, viu? O Ministério Público aí pediu a retirada da candidatura do Marçal. Aí disse que está pagando seguidor, prometendo dinheiro, abuso de poder econômico. O negócio aqui está feio. Está calmo aí em Porto Alegre? Por enquanto está calmo aqui, né? Então tá bom. Então continua por aí, porque aqui o negócio estava complicado. Boa terça para você e até amanhã. Igualmente, Savinho. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã.